Diz João que Jesus fez muitos sinais, um número muito grande. Não caberiam em nenhum evangelho todos os sinais de Jesus. Por isso disse o evangelista que ele resolveu escolher alguns. A maioria dos comentaristas dizem que são 7 sinais. E João diz que esses sinais foram escolhidos para que as pessoas pudessem crer que Jesus Cristo de fato é o Filho de Deus, e uma vez crendo tenham vida em seu nome. Nessa primeira parte do Evangelho, nós já vimos que Jesus Cristo fez sinais. Apesar de termos percebido até agora apenas um sinal, o sinal de Caná, o texto que encerrou a mensagem da semana passada foi uma descrição de que Jesus já havia tido feito vários sinais. Se você levar os seus olhos até o capítulo de número 2 e os últimos versos do capítulo de número 2, você vai perceber isso. O evangelista escreve dizendo: estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais, plural, que ele fazia, creram em seu nome, acreditaram em Jesus. No entanto, uma nota é apresentada pelo próprio autor, e ele diz: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E a cena então descrita por João é essa: Jesus está andando, pregando o evangelho, e para autenticar a sua mensagem, ele faz coisas extraordinárias, que apontam para a sua divindade, para o fato de que ele é o Messias. As pessoas estão vendo esses sinais, e as pessoas estão caminhando com ele, e alguns dizem: vejam, é o Messias, vamos segui-lo. Nós cremos que você de fato é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Mas Jesus olha para esses que estão depositando fé nele, e ele sabe que essa fé, ela não é uma fé verdadeira. E não seja precipitado aqui na sua análise. O ponto não é que essa fé, ela é baseada em sinais, e esse é o problema. Se você vê à luz do Evangelho de João, os sinais foram apresentados exatamente para gerar fé. O problema, no entanto, é a natureza dessa fé. Ela é espúria, ela não é verdadeira. Os homens olham e não percebem a falsidade dessa fé. Mas Jesus é aquele que perscruta o coração, que sabe não apenas a ação, mas o motivo da ação, a motivação. E a despeito deles se confiarem a Jesus, diz João, Jesus não se confia a eles. Quando de repente o autor então introduz mais um personagem. Veja capítulo de número 3, versículo de número 1, diz que havia então entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, veio ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, vindo do alto, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nós sabemos que você vem da parte de Deus. Perceba que o que nós temos aqui é uma profunda declaração de fé. Mas a dúvida é: essa declaração de fé, ela é verdadeira? Ou ela é mais uma daquelas declarações de fé que o Evangelho de João trará durante toda a sua narrativa, espúria? Com isso então João deixa algumas perguntas que ficam no ar.
Nicodemos é mais um do que tem fé verdadeira e Jesus se dará a conhecer a ele. Nicodemos é mais um que se impressiona com os sinais, mas está longe de conhecer a Jesus. Nicodemos é mais um dos fariseus que apenas veio a Jesus para testá-lo, para pô-lo à prova, a fim de humilhá-lo diante dos homens. Ou ainda, Nicodemos tem uma fé verdadeira em Jesus Cristo, que será revelada por Ele mesmo, Cristo. Você acha que, com base nessa narrativa, Nicodemos é um daqueles que de fato está interessado em Jesus? Que creu em Jesus? Que está naquele lugar que ele sempre quis estar, no reino dos céus? Essas são perguntas que são deixadas no ar pelo autor. E não é por acaso. Ele quer que você continue lendo a história, porque Jesus Cristo vai responder a essas perguntas. Como é comum no Evangelho de João, ele não fará isso de maneira simples. As respostas de Jesus nesses 3 diálogos, que nós veremos durante esse texto, do capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 15, mais uma vez é uma resposta carregada de enigmas. O que será de Nicodemos? O que será dessa fé? O que será de nós? O que será da nossa fé? Eu quero então que a gente olhe para esse texto, para termos as respostas a essas perguntas. E faremos isso da seguinte maneira. Esse texto, como eu disse, é dividido em 3 diálogos. Nós vamos observar os diálogos e no final de cada diálogo nós vamos dar o tema daquele diálogo. E esse tema de cada diálogo será então o tema de cada divisão. Então, se você gosta de anotar, já pode colocar aí ponto 1, ponto 2 e ponto 3. O texto é dividido em 3 partes. Por essa razão, essa mensagem terá então 3 partes. Feito isso, nós vamos então perceber e partir para algumas aplicações. Vamos então aos primeiros versos do texto. Quando diz então que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, João faz questão de descrevê-lo como sendo um dos principais dos judeus. Ele é um homem da elite religiosa. Ele é então um grande conhecedor da lei. Os fariseus eram os mais devotos e os mais ávidos guardiões da lei. Não só da lei do Antigo Testamento, mas de todas as demais leis criadas pela teologia judaizante. E Nicodemos então é um profundo observador dessa lei, um mestre dessa lei. E esse então vem a Jesus, se aproxima de Jesus, e ele então traz elogios a Jesus. Ele faz uma declaração de fé profunda no que diz respeito à pessoa de Jesus. E ele diz: olha, mestre, eu sei que você de fato é alguém que veio da parte de Deus. Ninguém tem o poder de fazer essas coisas se Deus não estiver envolvido. Versículo de número 3 traz a resposta de Jesus. E a resposta é: a isto Jesus respondeu: em verdade te digo. Essa é uma maneira grega de chamar a atenção para o discurso. E Jesus diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tente conectar a possível pergunta de Nicodemos com essa clara resposta de Jesus. Nicodemos se aproxima, ele vai à noite, talvez porque ele não quer ser identificado, e chega para Jesus e diz: olha, eu sei que você é mestre de Israel, você de fato é um grande homem de Deus, porque ninguém pode fazer o que você está fazendo se Deus não estiver envolvido. Aí Jesus se vira para ele, olha nos olhos e diz: se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Mais uma vez um enigma.
Por que Jesus dá essa resposta a Nicodemos e não dar a resposta que ele quis? A pergunta de Nicodemos não nos é apresentada, mas ela está implícita, tácita no texto. Nicodemos, ele como bom fariseu, ele tem dúvidas escatológicas sobre a doutrina dos últimos dias. Ele é amante dessa teologia. E provavelmente eles discutiram isso lá no Sinédrio. Talvez em uma discussão comum, acalorada sobre o reino de Deus, o reino dos céus, a doutrina das últimas coisas. E ele ouve falar que existe um grande mestre, um grande rabi, que faz coisas extraordinárias. E ele vem a Jesus. E ele quer saber, então você é o Messias? Você é o grande profeta? Porque se você for, talvez você tenha alguns esclarecimentos sobre como será o reino de Deus. Quando ele se dará? Quando ele será estabelecido? Quem sentará à tua direita? Quem sentará à tua esquerda? Eu quero então saber outras informações sobre isso. No entanto, ao invés de responder essa pergunta, Jesus dá uma outra resposta. E a resposta é: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Consegue perceber? Consegue desvendar o enigma? Aqui está Nicodemos dizendo, nós estávamos discutindo, porque nós sabemos, mostra que a opinião não é apenas dele, é do Sinédrio. Nós estávamos discutindo sobre assuntos ligados ao reino dos céus. Então eu vim me apresentar aqui para que a gente possa discutir um pouco sobre essa matéria. No entanto, Jesus sabe que não dá para falar com Nicodemos sobre o reino dos céus, sobre a vida no reino dos céus, sem antes falar da entrada no reino dos céus. Aqui está Nicodemos, um dos principais entre os judeus, querendo discutir as coisas do futuro, sem menos ter acesso ao reino inaugurado, que é Cristo Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo a Nicodemos: Nicodemos, antes de você pensar no lá e ainda não, é necessário você pensar no aqui e agora. Não faz sentido você discutir sobre as coisas do reino de Deus, se você, primeiro, não passar pela porta de entrada dele. Por isso, Nicodemos, é necessário que você, então, nasça de novo. Bem, chegamos então aqui à primeira ideia do diálogo. E esse é o tema desse parágrafo. O novo nascimento, então, é uma necessidade de todos. Jesus já deixou claro para Nicodemos. No entanto, diante disso, Nicodemos agora começa a ter, ou os leitores de Jesus e de João, começam então a perceber algumas coisas estranhas. Primeiro porque Jesus agora faz uma aplicação a Nicodemos que é individual e não comunitária. A teologia vigente do judaísmo dizia que os judeus seriam admitidos no reino de Deus, exceto aqueles que são culpados de deliberada apostasia ou extraordinária impiedade. Mas aqui está Jesus dizendo que Nicodemos, um dos maiorais entre os judeus, mestre da lei, o homem da palavra, não pode entrar no reino dos céus sem antes nascer do alto. Bem, a pulga é colocada atrás da orelha dos leitores de João, porque se Nicodemos, um dos principais entre os fariseus, não pode entrar no reino prometido em virtude da sua posição, da observância da lei, das boas obras praticadas, então qual é a esperança para meros mortais como eu e você? Se ele está perdido,
Imagina quem não é mestre da lei. Imagina a mulher samaritana que está quebrando toda a lei. Imagina você que não é dizimista, até mesmo lá do pé de hortelã. Imagina o restante da nação. Agora o leitor então quer saber: o que é isso de nascer do alto? Que doutrina é essa? E o texto continua, e nós chegamos ao segundo diálogo. Evidentemente, Nicodemos, como é comum no Evangelho de João, não entende as palavras de Jesus. E a razão pela qual ele não entende é porque novo nascimento é uma categoria nova para ele. Você imagina, gente, alguém que não vê necessidade de se arrepender, alguém que não vê a si mesmo como sendo um pecador, alguém que está cheio de justiça própria, que ninguém ousou dizer assim: você é um pecador miserável, você está perdido. Alguém que tem uma boa reputação diante dos homens, agora ouve de um mestre que nada disso valeu e que ele tem que voltar a estaca zero. Deu cãibra na mente de Nicodemos. A resposta no versículo de número 4, então, vem carregada de incredulidade. Perguntou-lhe então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Mais uma vez, Jesus trata de questões espirituais, de questões teológicas mais profundas. No entanto, as pessoas não entendem e levam tudo o discurso para o campo material. Veremos daqui a 2 semanas que será assim também com a mulher samaritana. Como já dissemos, quando Jesus se apresentou a ela e disse: olha, eu sou a água viva, se você beber dessa água você nunca mais vai ter sede. E ela disse: Senhor, então me dê dessa água para que eu não possa voltar mais a esse poço. E agora então aqui está Nicodemos raciocinando em termos humanos. Como novo nascimento é uma categoria que não passou na sua mente, quase não saiu, que não passava nem na sua mente. Então imagina pensar nisso, em um nascimento do alto, provocado pelo Espírito Santo. Está fora do seu radar. Não faz sentido então, eu tenho que voltar, mas isso não tem lógica. Jesus então se volta para Nicodemos e diz, versículo de número 5, respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Na antiga aliança você não pode se aproximar de Deus, de Yahvé, se você está impuro. Na antiga aliança há muitos aspectos ligados à impureza. No judaísmo, a impureza ela ainda é esticada para aspectos ainda mais longínquos. De tal maneira que quebrar a lei é uma coisa que acontece aqui e acolá. A razão pela qual aquelas talhas estavam lá no capítulo de número 2 é porque havia necessidade de lavar as mãos para que não houvesse nenhum tipo de impureza. E a água representava esse lavar purificador. No entanto, a lei já tinha dito o que Deus faria na inauguração do reino. E se você prestou atenção durante a nossa liturgia, você percebeu isso. Você percebeu que o Senhor disse que faria grandes coisas e traria uma nova purificação. Se você percebeu o versículo de número 25 a 28 de Ezequiel, capítulo de número 36, você percebeu a promessa que o Senhor deu.
Olha aí, pega a sua liturgia, veja o primeiro texto. O Senhor diz que então vai aspergir água pura sobre o seu povo, e eles ficarão puros. Que o Senhor purificaria de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. E como o Senhor faria isso? O versículo seguinte diz que o Senhor faria isso através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus então traria uma verdadeira purificação. Uma verdadeira purificação, um coração transformado. E agora está aqui o Senhor dizendo: se isso não acontecer, Nicodemos, não tem como entrar no reino dos céus. Se o Espírito Santo não purificar, não lavar, não regenerar, não trazer nova vida, não tem como entrar no reino dos céus. E aí então Jesus, mais uma vez, sustenta o seu argumento dizendo: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E a antítese aqui não é entre Espírito como sendo uma coisa boa e carne como sendo uma coisa ruim, como pensavam os gregos. A antítese aqui é aquilo que é desse mundo e aquilo que vem do alto. Se você nasceu da linhagem de Abraão, você é da linhagem de Abraão, mas para que você seja da linhagem do reino dos céus, você precisa nascer de Jesus. Você precisa nascer do alto. Por isso ele termina no versículo de número 7 dizendo: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer do alto. Do alto. E agora Jesus vira a mesa. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui nós temos um jogo de palavras, porque vento e Espírito são termos sinônimos, tanto no Antigo Testamento como no Novo. E essa foi então uma maneira de descrever a ação do Espírito Santo, que você não pode controlar. É soberana. Não é através das suas ações. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas dele soberanamente agir no meio do seu povo. Assim como Jesus também está dizendo que você pode não ver o vento, mas é possível sentir os seus efeitos. Sim, nós podemos sentir os seus efeitos, nós podemos ouvir o seu som, nós podemos observar a ondulação no vento no mato, nós podemos ver as nuvens se espalhando, nós nos escondemos dele diante de um furacão. Porque o vento, nós não sabemos a origem, não sabemos o destino, isso é um mistério, mas as suas ações são percebidas. Por que dizer isso a um fariseu, um maioral entre os judeus? Se tem uma coisa que o legalismo judaico tinha levado, era a hipocrisia. Se apresentar diante dos homens com aquilo que de fato não se é. Vocês dizem que já estão lá no reino de Deus com essa vida? Com essas atitudes? Com essas escolhas? A ação do Espírito é misteriosa, mas os seus efeitos são cristalinos. E talvez, irmãos, isso deva-nos pensar melhor na nossa própria vida. Porque cá estamos nós, certo de que
fazemos parte do reino dos céus. Certo que vamos nos encontrar nos céus para celebrarmos a grande festa que vimos no capítulo de número 2. Mas você não acha estranho você dizer que você é um discípulo de Jesus, que você crê em Jesus, e mesmo depois de tanto tempo na igreja, continuar com a mesma vida e os mesmos pecados? Quais são os frutos de arrependimento que podem ser percebidos por você mesmo ou pelos que estão à sua volta? Talvez devamos pensar e até mesmo questionar o nosso relacionamento com Cristo. E o Evangelho de João é muito importante nessa tarefa, porque aqui estamos nós, em mais um encontro de Jesus com algumas pessoas, e veremos outros. E vamos perceber que nesses encontros, Jesus não apenas se dá a conhecer, Ele não apenas revela quem Ele é, mas Ele revela no fundo quem nós somos. Está sendo assim com Nicodemos. Daqui a 2 semanas veremos que será assim também com a mulher samaritana. Em um discurso lá sobre quem está certo na adoração, Jerusalém ou nós aqui. Jesus, com muito amor, mas sem perder de vista a verdade, diz: vai e chama o teu marido. Talvez ela, envergonhada, com cabeça baixa, diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: sim, eu sei, porque você já teve 5, e o que você tem não é seu. Participar de uma série no Evangelho de João e se deparar com Cristo Jesus é não apenas conhecer a Ele, é conhecer a si mesmo. E talvez já chegou a hora disso acontecer. Porque talvez você, como Nicodemos, tenha andado num auto-engano, baseando a sua salvação na sua autojustiça, na sua religiosidade. Afinal, os números mostram isso. Você não perde culto, é até dizimista, participa da escola dominical, frequenta as reuniões semanais. Será que isso só basta? É o que vamos perceber e entender então com Nicodemos. E chegamos então ao final do segundo diálogo. E o tema então desse diálogo é: o novo nascimento é uma obra graciosa e sobrenatural do Espírito Santo. Primeiro, o novo nascimento é uma necessidade de todos. Não apenas de pessoas como a mulher samaritana, mas de homens como Nicodemos. Não apenas de não religiosos, mas de religiosos que ainda não entenderam o que é ter fé em Jesus. Em segundo lugar, o novo nascimento então é uma obra graciosa do Espírito. Vamos então ao terceiro e último diálogo. Versos de número 9 até 15. Versículo de número 9 então é nos dito: então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Como isso pode acontecer? Você consegue agora perceber aqui o que está acontecendo? Olha a resposta de Jesus. Versículo de número 10. Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Lembra do primeiro versículo? Mestre, Rabi, nós sabemos que você é da parte de Deus. Aí Jesus diz: sabe muito. Tá bom. Vamos começar pelo começo, Nicodemos. E agora ele está: Senhor, então como que isso acontece? E Jesus diz: uai, você não é mestre de Israel? Não há nenhum outro perito no Antigo Testamento mais do que você e seus colegas?
E você não sabe dessas coisas? E sim, era para saber. Veja, irmãos, nós temos 2 textos na liturgia desse culto, e ambos os textos são claros da ação sobrenatural do Espírito Santo, gerando vida nas pessoas que entrarão no reino dos céus, da ação sobrenatural do Espírito Santo, conduzindo à obediência que é fruto do coração, e não apenas uma obediência cega, externa, que é a marca de que alguém realmente faz parte do reino dos céus. Isso está em Jeremias, isso está em Isaías, isso está por toda a Escritura. E aqui está um mestre da lei e não sabe essas coisas. Por quê? Por quê? Porque, meus irmãos, mais uma vez, aqui está a prova que o nosso problema não é intelectual. Não é intelectual, é moral. É moral. Por que os fariseus cravaram Jesus na cruz? Porque a luz trouxe a público, às claras, os seus pecados. Essa é a luz de Jesus que invade o nosso ser e revela quem nós realmente somos. Imagine um homem como Nicodemos agora ter que ouvir um sermão desse, nascer de novo, ser purificado. Isso é coisa para gentil. A gente batiza gentil com água para poder fazer parte do povo de Deus, para que possa entrar então no reino dos céus. Agora vem esse dizendo que eu preciso ser de um batismo do alto, de uma ação do alto. Sim. Porque o Evangelho de fato revela quem nós somos. Revela a nossa imoralidade. E revela que de fato nós não conhecemos a Jesus como nós muitas vezes pensamos que conhecemos. E é possível que você também esteja aqui nessa manhã. Talvez porque você leu alguns livros de teologia, até você se identifica com essa igreja, porque essa igreja é uma igreja que estuda a Bíblia, estuda as Escrituras, expõe as Escrituras, estuda bons livros. E você até acha que isso tem coerência. E você chega domingo após domingo, talvez aí motivado pela sua própria soberba, achando que você sabe muito. A soberba precede a ruína. Cuidado. Cuidado para não se aproximar de Jesus dizendo: Senhor, sabemos de todas as coisas, eu sei disso, vamos aqui em um diálogo. É um outro nível, Senhor, sabe? Vamos agora aqui para um diálogo mais profundo. Agora vem então o que Jesus diz, veja o versículo de número 11. Jesus então prossegue dizendo: se tratando de coisas terrenas não credes, quando crereis se falar das celestiais? Você está entendendo, Nicodemos? Aqui estou eu diante de você, e eu sou a porta para o reino dos céus. Só que você está aqui diante de mim, você acha que eu sou um grande profeta, talvez um grande mestre, e você quer falar das coisas lá dos céus, mas o céu está na terra, e você não percebe. E se você não consegue perceber quem eu sou, como que você vai perceber o que o céu é? O que é o reino de Deus? Vamos baixar a bola? Vamos começar pelo começo? Você precisa então, Nicodemos, entender primeiro essas coisas, para depois entender coisas mais profundas. Se você tropeça num ponto elementar, é necessário crer em Jesus para ter vida eterna, isto é, vida no reino de Deus.
Então, amigo, não dá para conversar outro assunto. No seminário tem matérias que são pré-requisitos. Por exemplo, que é de pré-requisito. Você não consegue fazer exegese se você não passar no grego 2. E não adianta você querer, não faz. Não adianta falar assim, não, mas eu já sei, vamos fazer uma prova oral. Se você não tem nota, não faz. Olha, mas eu venho treinando antes do seminário fazer exegese. Não faz. Porque pré-requisito para fazer exegese precisa ser ter passado nas línguas originais. Pré-requisito para poder discutir questões do reino dos céus precisa passar pelo início, crer em Jesus. E é isso que você está tropeçando, Nicodemos, diz o Senhor. Aí olha agora o texto. Continua então agora. Versículo de número 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Consegue entender esse texto? Aqui temos mais um enigma. Aqui é uma citação de Provérbios 34, que diz assim: quem subiu ao céu e desceu? Nicodemos provavelmente já leu isso. Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. Na literatura de sabedoria, várias perguntas sem respostas, é um enigma. Sabe daquele o que é? E as pessoas estão estudando Provérbios e tentando entender esse enigma. Porque se ele foi colocado, ele tem uma resposta. E qual é a resposta? Sou eu, Nicodemos. Eu sou o Filho do Homem. Lembra das suas devocionais, Nicodemos, no livro de Daniel, capítulo de número 7, lembra? 13 e 14. Que virá então um como filho do homem. E esse então vai agora estabelecer um reino, e esse reino não terá fim. Ele vai dominar sobre todas as coisas, e todos aqueles vão servi-lo nesse reino eterno, que jamais será destruído. Quem é Daniel? O filho do homem. Quem é Nicodemos? O filho do homem de Daniel. Levantado em Provérbios. Sou eu, Nicodemos. E você é mestre em Israel. Você é talvez um dos maiores conhecedores da lei, e você não sabe dessas coisas. É como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o cumprimento das profecias. Eu vou além das tipologias apresentadas até então. Eu sou a resposta das charadas. Eu sou a resposta dos enigmas. Eu sou a solução dos mistérios. O problema, Nicodemos, é que você lê essas coisas e você não crê em mim. E é necessário crer para ter vida, isto é, entrar no reino dos céus. E mesmo diante desses sinais, você não crê em mim. E aí ele termina, versículo 14 e 15. E do modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem, expressão mais uma vez do Antigo Testamento, seja levantado, para que todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. O que é vida eterna? Vida no reino do Senhor. E esse terceiro diálogo, então, apresenta o resultado do novo nascimento. Vida eterna, isto é, vida no reino de Deus. Como que a gente chega lá, gente? Como que a gente faz parte, para depois discutir questões mais profundas? Aqui está Jesus dizendo a Nicodemos, mais uma vez por meio de um enigma,
O pano de fundo aqui é a alusão que aparece lá em Números 21, 8 e 9, em que Deus envia uma serpente venenosa para julgar os rebeldes de Israel. Então Moisés intercede pelo povo e Deus providencia então um meio de salvação, uma serpente de bronze que é levantada. E aí o texto diz assim: todo aquele que for mordido e olhar para a serpente terá sua vida preservada. Mais uma vez, João está dizendo que isso vai acontecer com Cristo. Capítulo de número 7, versículo de número 50 e 51, diz que Nicodemos agora está entre os sinédrios defendendo a Jesus. Capítulo de número 19 é uma das últimas partes do Evangelho de João. O Filho do Homem é levantado. Quem está aos pés da cruz? Além de João, além de Maria, além de uma multidão cética, além de um grupo de fariseus comemorando a vitória de ter matado Jesus, está Nicodemos. Juntamente com mais um homem, eles tiram Jesus da cruz, dá um sepultamento digno. João não diz o que acontece com Nicodemos depois dessa cena, ao pé da cruz, vendo o Filho do Homem sendo levantado, sua morte. E depois percebendo que ele também ressurgiu dentre os mortos e foi levado aos céus. Morte, ressurreição e ascensão. Diz a tradição que provavelmente Nicodemos foi batizado por Pedro e João. Há registro na literatura dessa época que o coloca como sendo um discípulo que morreu em nome de Cristo. Se tratando de coisas ligadas ao reino dos céus, a gente não pode afirmar muita coisa. Mas se agora Nicodemos está o pé na cruz e dá o real cuidado ao Filho de Deus no final da sua vida, e se de fato ele realmente acreditou em Jesus, nós vamos nos encontrar no reino dos céus. Passaremos a eternidade discutindo coisas profundas sobre esse reino. Estudando sobre Deus. Porque para entrar no reino dos céus, é necessário crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Messias. E se você crer, você terá vida em seu nome. Mais uma vez esse texto então agora reafirma o propósito de João. E eu encerro então com alguns pensamentos. Primeiro deles, perceba que com essa narrativa, João está redefinindo a ideia de pecado. Um homem do calibre de Nicodemos é um pecador? Sim, é um pecador. Neste caso, o pecado é procurar a salvação em outra coisa que não a Jesus. Nesse caso, o pecado é colocar-se no lugar de Deus e se tornar o seu próprio Salvador e Senhor. Nesse caso, o pecado, a transgressão, é do primeiro mandamento: ter a si mesmo como um Senhor e não o nosso Deus. Qual é o ídolo de Nicodemos e dos demais fariseus? Sua autojustiça, que é descrita nesse texto de uma maneira tão profunda, tão enraizada no seu coração, que sequer passa pela sua cabeça que essa é uma realidade. Está na cara. Jesus está confrontando, está ilustrando, quase desenhando.
Mas lá está ele, confiado na sua própria autojustiça. Confiar em si mesmo e não em Jesus é, segundo João, o caminho mais curto para a perdição. Sim, ele também redefine perdição. Claro que antes desse encontro, Nicodemos jamais entenderia que ele é um perdido. Evidentemente que se ele lesse o capítulo de número 4 de João, ele ia dizer, está vendo? Essa mulher da vida, veja essa perdida, essa pecadora. Mas João coloca esses dois capítulos, um do lado do outro, para mostrar que nós podemos estar perdidos de duas maneiras, como eu disse na liturgia. Há aqueles que olham para a lei de Deus e eles quebram mesmo. Eles não querem saber. Eles querem viver as suas próprias vidas, na sua autonomia do Senhor. É como aquele filho pródigo, que quer a sua liberdade. Eles querem romper com tudo que diz respeito aos valores do reino. Ele está perdido. Mas lembra dessa parábola? Para Jesus, tão perdido quanto está o irmão mais velho, que mesmo seguindo as tradições, os bons costumes, obedecendo à lei, fazendo tudo certinho, eles estão perdidos, porque é baseado na justiça própria. É para o próprio benefício. No final das contas, Ele é o próprio Deus. Essa semana eu li uma história, diz que um fazendeiro se aproximou diante de um grande rei, e disse, meu rei, aqui estou eu para lhe dar um presente. Eu tenho uma plantação de cenoura. E de toda a minha plantação, essa aqui é a mais bonita de todas. E eu queria que você ficasse com ela. Que o senhor ficasse com ela. O rei permitiu que ele se aproximasse, pegou o presente, o agradeceu e disse assim, olha, eu tenho terras perto da sua. E eu vejo que você é um homem muito cuidadoso. Eu não tenho muito tempo de cuidar delas. Então eu vou te dar, para que você possa cuidar dessas terras. Na sala real tinha outras pessoas. E entre eles, um que olhou para aquela situação e disse, se uma cenoura deu esse tanto de terras, imagine um presente melhor. No dia seguinte ele se aproximou do rei. Disse, rei, aqui estou eu. Eu crio os melhores cavalos dessa região. E eu queria dar para você o melhor que eu tenho. O rei olhou nos olhos dele, disse, ok, muito obrigado, mas eu não quero. Ele, encucado com aquilo, ele quis questionar o rei. Rei, mas ontem você aceitou uma cenoura e hoje eu estou te dando o melhor cavalo que essa região tem e você não quer? Ele disse, sim. Porque ontem aquele agricultor, aquele fazendeiro, deu a cenoura para mim. Mas você hoje está dando esse cavalo para você. Assim eram os fariseus. Eles até faziam coisas assim que aparentemente eram para o Senhor. Mas Jesus sabia que no fundo, era para eles. E por essa razão, por confiarem na sua própria autojustiça, por viverem para a sua própria glória, eles estão tão perdidos
quanto aqueles que quebram a lei de Deus e vão pelo mundo afora. E talvez esse seja o seu caso. Porque talvez assim seja você. Já citei várias vezes, mas preciso dizer de novo aquela frase do Paul Tripp que a pior coisa é quando o reino do eu ganha os contornos do reino de Deus. Quando em nome do Senhor, você está fazendo coisa que é para você mesmo e não para o Senhor. Se esse é o caso, diz Jesus, você precisa nascer de novo. Porque de nada adianta você memorizar os livros da Bíblia, doar com generosidade ofertas ao Senhor, viver uma vida moral irrepreensível, acreditar que de fato Deus existe, sentar na igreja domingo após domingo até morrer, e no seu sepultamento vir um pastor e encomendar a sua alma para o céu. Se você não nascer do alto, você está perdido. Para sempre. Você não vai saber o que é ter vida em seu nome. O que fazer, pastor? João também redefine o que é fé. Fé não é uma atividade humana autocentrada. Fé é uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E os reformadores entendiam fé como fidúcia. Confiar, descansar. Quando João diz que é necessário você crer para ter vida em seu nome, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que você deve deixar de lutar a sua guerra e confiar no que Cristo fez na cruz, para que você possa ser salvo. E assim tenha vida. E ele também então redefine o que é vida espiritual. Vida espiritual não é fazer parte de uma comunidade. Porque a salvação, ela tem um caráter que abrange a aliança, mas percebe que Jesus diz para Nicodemos, você precisa nascer de novo, e não Israel precisa se converter. Deixe-me dizer para vocês que são crianças, principalmente aqueles que são adolescentes e pré-adolescentes. Talvez vocês já foram até batizados na igreja, fazem parte do pacto. Mas não é pela fé do papai e pela fé da mamãe. Hein? É necessário que vocês depositem essa confiança em Jesus, para que vocês possam ter vida. Uma vez eu perguntei às crianças em uma IBF, e termino com isso. Alguém aqui percebe que é um pecador? Aí uma criança de 4 anos levantou as mãos, uma das mãos, e disse, pastor, eu já fui, hoje não. Recentemente foi perguntado a uma criança, o que você acha que você deve fazer para ir para o reino dos céus? E ela disse, ler a Bíblia e orar. Isso não é o evangelho, crianças. Isso não é o evangelho, irmãos. Porque segundo João, você não infunde vida em você mesmo. Você não tem essa capacidade de, através do seu código de ética, através da sua obediência, infundir vida em você mesmo. E aí talvez você possa contrapor, como assim não, pastor? Eu sei. Talvez você tenha se adequado a esse ambiente, até ao linguajar desse ambiente, até o comportamento desse ambiente, porque você se sente bem aqui. Algumas pessoas, porque querem namorar com alguém que é da igreja, veste a roupagem evangélica, o linguajar, a maneira de falar, discute até algumas questões teológicas depois de ler um livro ou outro.
Eu sei também que tem muitas pessoas que, com o passar do tempo, elas vão melhorando a própria vida. Elas vão se tornando mais éticas. Eu sei disso. Eu sei que você pode, com a convivência com esses irmãos, aprender alguns insights. Criar melhor os seus filhos. Tratar melhor a sua esposa. Tratar melhor o seu marido. Se relacionar melhor com a sua família. Isso é graça comum, não especial. Porque você não consegue infundir vida em você mesmo. Você precisa nascer do alto. E deixe-me dizer uma última coisa. A partir dessa, algumas pessoas que dizem assim: pastor, eu estou namorando com uma pessoa que não teme ao Senhor. Ah, é? É. Mas fique tranquilo, pastor. Tranquilo. Porque eu sei que ela vai ser do Senhor. Estou trazendo para a igreja. Se você não consegue infundir vida em você, vai fazê-lo em outro? O que nós precisamos? É disso. Quero que você se coloque de pé para a gente poder cantar. Para entendermos que isso só pode acontecer através do Santo Espírito. Santo Espírito que pode, como nós cantamos nessa manhã, esse Espírito pode operar em nós. Ele pode quebrantar-nos, consolar-nos, transformar-nos. Ele pode transbordar no nosso meio. Esse Espírito que gera vida. E nós vamos cantar que de fato esse Espírito está aqui. Ele pode renovar os nossos corações. Ele pode dar vida em você. Ele pode te fazer crer em Cristo Jesus. Você não consegue isso, porque você não quer isso, mas Ele pode fazer isso. Eu queria então que nós cantássemos juntos. Há um doce Espírito aqui.